Querido Padre Maia, irmãos e irmãs vindos de muitas partes, de muitas cidades e paróquias, pelas carinhas que eu pude ver enquanto caminhava entre vocês, hoje tomamos como nossas de modo particular as palavras de Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Esta alegria que é própria do terceiro domingo do Advento, como estamos celebrando, ela se amplia ainda mais nesta noite com a abertura desta porta santa e dos seus efeitos, que quero explicar muito brevemente para vocês nesta noite. Nos alegramos porque Deus, movido por amor, como lembrava o profeta Sofonias, se aproxima de nós para revogar a sentença que havia contra nós e nos afastar dos nossos inimigos, diz o profeta. Se já era bastante essa certeza de que Deus me quer e quer cada um de vocês, e é por isso que Ele desce, é por isso que Ele se encarna. A encarnação é para salvar. Salvar é levar para si. Se isso já nos bastava, agora nós temos uma alegria maior, que é a de usufruir dos efeitos desta porta santa, que hoje o Papa também abriu lá na Catedral de Roma, que não é a Basílica de São Pedro, é a Basílica de São João de Latrão, e em comunhão com o Papa hoje, todas as catedrais do mundo inteiro também recebem e inauguram a sua porta santa. Brevemente, para que serve, qual é a utilidade espiritual deste ano da misericórdia? Este é o 29º ano jubilar, desde que começaram os anos jubilares no século XIV. A cada 25 anos se celebra o ano jubilar. E desses 29, 3, incluindo este, são anos extraordinários, isto é, que estão fora do esquema dos 25 anos, que o Papa, por decisão própria, decide estabelecer, como estabeleceu este ano da misericórdia, o nosso Papa Francisco. Pois bem, o que o Papa quer? O ano da misericórdia está bem dentro da visão de igreja que o Papa Francisco tem. Uma igreja que seja casa da misericórdia, anunciadora de misericórdia, lugar de misericórdia, de modo que a igreja seja a casa onde os filhos de Deus, mais pecadores e menos pecadores, mas todos pecadores, onde nós podemos nos achegar sem medo, sem vergonha, para tomar de novo o caminho do bem e o caminho da graça. Daí uma porta santa da misericórdia. Mas, como nós fizemos hoje, é preciso que nós entendamos então os efeitos disto. E não é tão difícil assim. Eu peco, vocês pecam, nós pecamos. O pecado que eu cometo é um ato, mas não é um ato que termina em si mesmo. O meu ato de pecado tem efeitos. O meu ato de pecado tem consequências. Ele afeta a mim mesmo, me causa um mal-estar interior, um mal-estar de consciência, e afeta e ataca e fere o outro. Todo pecado tem efeitos, nenhum ato é fechado em si mesmo. Cada ato, bom e ruim, cada ato de pecado, portanto, tem os seus efeitos, efeitos negativos. Há um ranço. Aí exatamente entra o que o Papa quer nesse ano, quando estabelece um ano extraordinário da misericórdia. Passar pela porta santa não é propriamente
o lugar ou o rito pelo qual nós somos perdoados. Passar por ela já supõe isto. Mas passando por ela, os efeitos, as consequências, o mau cheiro do nosso pecado, pelo poder de Deus, é tirado. Aqui está o extraordinário, porque o pecado que eu cometi e me confessei, ele está perdoado, mas ele deixa efeitos. A passagem pela porta, usufruindo das indulgências, é exatamente para tirar o efeito, a pena negativa e temporal do meu pecado. Por isso, atenção agora. Imagine que todos vocês hoje passaram pela porta, e se não for hoje, pode ser amanhã, até a festa de Cristo Rei do ano que vem, quando se encerra o ano da misericórdia, lá em Roma, e uma semana antes aqui entre nós. Teremos um ano para passar pela porta, para colher esses frutos de remissão das penas temporais do pecado. Quem passa pela porta precisa fazer algumas coisas. A primeira, confessar os pecados. Então, quem passou hoje tem um tempo, o quanto antes, para confessar os seus pecados, sobretudo aqueles que incomodam mais a sua consciência. Primeira coisa. Segunda coisa, comungar a Eucaristia. Isso farão hoje. A terceira coisa, rezar pelo Papa, nas intenções do Papa. E nós sugerimos algumas orações conhecidas. Então hoje, antes de ir embora, rezem pelo Papa. Um Creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Nas intenções dele. Terceira coisa. A quarta coisa, assumir para si as obras, ou uma obra de misericórdia, corporal ou espiritual. Ao final vão receber um folhetim onde poderão compreender isto melhor. As obras de misericórdia corporais são aquelas que estão lá no capítulo 25 de São Mateus: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, pôr para dentro quem está na rua. Isso são obras de misericórdia corporais. E há aquelas tantas também obras de misericórdia espirituais. Por exemplo, cito uma apenas: rezar por alguém. Então toma para si uma dessas obras, porque aquele que experimenta a misericórdia, este tem que ser bom, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens, diz São Paulo. Porque nós experimentamos a misericórdia de Deus, nós também vamos usar de misericórdia para com os irmãos. Esta é a beleza, irmãos e irmãs, das indulgências que nós recebemos por passar por esta porta. E não é tão difícil assim entender o que seja indulgência. Se nós tivermos na cabeça e na mente a ideia da igreja como um corpo, este corpo que é a igreja já tem uma fração que está no céu. Jesus é a cabeça, Maria, os santos, os beatos. Estes já usufruem da graça e da santidade do céu. Nós cá estamos na terra, os pobres pecadores. E a indulgência é exatamente isto: é a igreja aplicando a santidade dos que estão no céu em favor dos pecadores que estamos na terra. Já que a santidade de um nunca é de um, é da igreja. O pecado de um nunca é de um, é da igreja. A indulgência é isso, é a igreja com a sua autoridade, aplicando os favores, a santidade, o bem de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, em favor dos pecadores que estamos na terra, pondo em nós desta santidade, para que o pecado não nos estrague tanto. Olha que coisa boa. É isso que nós usufruímos quando passamos pela porta.
Então convido vocês a passar pela porta muitas vezes ao longo deste ano. O certo, e eu preciso ensinar-lhes o certo é que passem uma vez ao dia e não mais do que uma vez. Primeira coisa. Claro que a confissão não precisam fazer todo dia em vista de passar naquele dia pela porta. Se confessem em algum momento e enquanto não fizeram nada de mais grave, usufruam daquele tempo bom da sua confissão, fazendo as outras coisas, comungando, rezando pelo Papa e tomando para si uma obra de misericórdia corporal ou espiritual. Então, podem passar pelo menos, se quiserem, uma vez a cada dia. E a segunda coisa importante, termino, podem aplicar também a indulgência para os seus queridos que morreram. Nós sabemos que nós morremos todos em condição de pecado. Daí a indulgência que eu aplico para alguém falecido, eu estou oferecendo, desconhecendo aquilo que se passa nesse momento do tempo, da vida, da história espiritual desse irmão que morreu, eu ofereço essa indulgência para o bem e para a salvação dele ou dela. Então aí a gente percebe que essa coisa boa, essa graça é da igreja e circula em toda a igreja, na igreja que está na terra, na igreja que está na purificação, na igreja que está na glória. E isto é usado, portanto, em benefício de todos. Então, convertamos-nos dos nossos pecados. João Batista tem a função de nos alertar para isso. Vamos a Cristo. E quando chegar o Natal, que nós estejamos de coração novo, purificados. E mais do que isso, estejamos já saboreando as misericórdias do Senhor, que tiraram os efeitos do nosso pecado e nos tornaram misericordiosos como o Pai. Este é o lema deste ano. Misericordes sicut pater, misericordiosos segundo o Pai. Experimentando misericórdia, ofereçamos misericórdia.